Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10 em diante, a palavra fala assim: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus ele estava transmitindo uma revelação à igreja de Esmirna através do apóstolo João. E ele pede para João escrever uma carta para a igreja. Aquela igreja era uma igreja pobre, apesar da cidade ser rica, mas ela é uma igreja que estava passando por muitas tribulações, o inimigo estava perseguindo a vida daquela igreja, mas a palavra fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eles eram pobres materialmente, mas Jesus falou: aos meus olhos vocês são ricos. Sabe por quê? Porque Deus ele preza mais pela fidelidade do por aquilo que nós temos materialmente falando. Jesus ele conhece o sofrimento do seu povo. A palavra fala assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas aos meus olhos vocês são ricos. Jesus estava distante da dor daquela igreja, ele conhecia cada lágrima, cada perseguição, ele sabia exatamente o que estava passando no coração daquelas pessoas. Ele não estava a parte da situação deles, eles não estavam vendo de longe as dificuldades que eles estavam passando, mas ele sabia cada lágrima, cada sofrimento, e ele fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Salmo 34, versículo 18, a palavra fala: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Hebreus 4,15 fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós, que em tudo foi tentado e ele pode nos socorrer. Então não temas, vá em frente, siga em frente. A palavra fala em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Cristo conhece as lutas que ninguém vê. A nossa condição espiritual vale mais que a nossa condição financeira. A aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação das pessoas. A segunda coisa que nós aprendemos com a igreja de Esmirna é: as provações têm limite determinado por Deus. A palavra fala no versículo 10: e tereis uma tribulação de 10 dias. Não quer dizer que era apenas 10 dias que eles iriam passar aquela tribulação, mas que o Senhor falou assim: olha, tudo tem um tempo determinado para acabar, e enquanto vocês estiverem no meio desta provação, eu prometo estar com vocês. Assim também o Senhor fala contigo. Independente da provação que você está passando hoje, tudo tem um tempo determinado para acabar. 1 Coríntios 10,13 fala assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Jó capítulo 1, versículo 12 fala assim: Satanás só pode tocar em Jó dentro dos limites que forem estabelecidos pelo próprio Deus. Então tudo está no controle do Senhor. Ele não vai permitir com que você seja provado além das tuas forças. Salmo 30, versículo 5, a palavra fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nenhuma provação foge ao controle de Deus. O sofrimento tem um prazo determinado pelo Senhor. Devemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos o processo. Ele está no controle. A terceira coisa que nós aprendemos: a fidelidade vale mais do que a própria vida. Versículo 10, ele fala assim: ser fiel até a morte. Olha só o que ele chama atenção para nós: ser fiel, ser perseverante, ainda que a aprovação esteja grande, mas ser fiel até a morte. A igreja de Esmirna enfrentava a ameaça do martírio. Jesus não prometeu um livramento imediato, mas ele prometeu uma recompensa eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24:13 fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 8:18 fala assim: as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Ainda que sejam grandes as provações, Deus promete algo glorioso para você. 2 Timóteo 4:7 fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Fidelidade é permanecer firme quando as coisas estão difíceis. O cristão não vive apenas para esta vida. Devemos guardar a fé em qualquer circunstância. A quarta coisa que nós aprendemos nesse texto é: a promessa
da coroa da vida, dar-te-ei a coroa da vida, ele fala. A coroa representa a recompensa reservada para aqueles que são vencedores. Tiago 1,12, a palavra fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida. 1 Pedro 5,4 fala assim: e recebereis a incorruptível coroa de glória. Apocalipse 21,4 fala: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. A maior recompensa do cristão não está na terra. Vale a pena permanecer fiel a Cristo. Toda dor presente será substituída pela alegria eterna. Jesus ele conhece as nossas aflições. As provações são limitadas por Deus. A fidelidade é mais importante do que o nosso conforto. Há uma recompensa eterna para aqueles que perseverarem até o fim. Então a palavra que Deus Senhor deixa para você no dia de hoje é essa. Apocalipse 2,10: não temas as coisas que há de padecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus possa te abençoar toda a sua família, e compartilhe essa mensagem para aquelas pessoas que estão precisando ouvir a verdade do Evangelho. Deus te abençoe.